Ele é um garoto sem talento que se transfere para uma escola de elite e acaba morando com 3 irmãs gêmeas enquanto tenta cumprir o último desejo de sua mãe. A história começa com um garoto dolorosamente mediano chamado Will, que é transferido para a Seika Academy of the Elites apenas porque sua mãe é uma prodígio lendária que se formou lá. Will entra no ringue de boxe e é completamente destruído pelo vice-capitão do clube de artes marciais, que o chama de fraco patético. Vendo seu desempenho ruim, a plateia também não se segura, lançando insultos de todos os lados, se perguntando como alguém tão perdido poderia ser filho de Sabara Ace. Will se levanta, tentando se animar com as lembranças de sua falecida mãe, cuja beleza e habilidades como atriz eram admiradas no mundo todo. Subara era tão talentosa que se formou no topo da sua turma em uma universidade internacional de prestígio. Seu oponente, em uma reviravolta estranha de encorajamento, tenta despertar algo dentro de você, alegando que os 3 Royals da escola estão esperando para testemunhar o poder oculto dentro dele. Mas você continua insistindo que nunca se interessou por esportes ou recebeu qualquer tipo de treinamento. Ainda assim, todos continuam despejando suas expectativas sobre ele. Frustrado, ele grita a verdade óbvia de que não é sua mãe e parte direto para cima do treinador em algo que parece um surto dramático de poder não explorado. A plateia se prepara, esperando algo grandioso, apenas para você acertar alguns toques suaves que nem fazem o treinador piscar. O treinador fica irritado e joga nosso protagonista no chão com força, deixando mais uma vez dolorosamente claro que você não passa de uma decepção. Todos que tinham depositado esperanças nele levam um tapa na cara com a realidade fria e dura. Mas isso não é novidade para você. Ele tem carregado esse peso desde o momento em que apareceu no mundo. Você então sorri de canto e solta uma provocação ao treinador, dizendo alguma frase mal formulada sobre como quanto mais comum alguém é, mais essa pessoa se apega ao talento como se fosse um cálice sagrado. Por um segundo, o treinador percebe uma faísca estranha nos olhos de você, uma intensidade familiar que espelha o olhar de uma atriz de alto nível. Ele percebe que você provavelmente não herdou as habilidades de Sabara, mas não há como negar que herdou a aparência dela. Ainda assim, o treinador ignora isso enquanto você se vira para ir embora. Nesse momento, seu assistente aparece correndo, lembrando de que os Royals estão observando esse novato como falcões. Esse pequeno lembrete finalmente o tira do sério. E agora ele decide que vai simplesmente bater o talento nele à força. Levanta o braço para desferir um último golpe brutal, destinado a moldar você na marrã. Mas antes que o soco acerte, uma lutadora de cabelo laranja surge do nada e manda o treinador voando, chamando-o de completa desgraça para as artes marciais por brigar com amadores. Todo mundo no dojo a chama de capitã. Logo em seguida, uma mulher de cabelo azul e outra de cabelo verde entram desfilando como se estivessem invadindo um show, exigindo saber como o filho da atriz se saiu no teste. A de cabelo azul é Kazuki, famosa o suficiente para que seus ingressos se esgotem antes mesmo de chegarem às prateleiras. A de cabelo verde é Miwa, a mais jovem detentora de título no shogi, porque aparentemente algumas pessoas atingem o auge antes da puberdade. Quanto à lutadora de cabelo laranja que apareceu antes, ela é Nico, do programa de atletas, uma campeã de artes marciais com um histórico impecável e um ego à altura. A multidão enlouquece porque essas 3 rainhas do drama são nada menos que os chamados 3 Royals da escola. Kazuki dá um passo à frente e exige saber como o filho de Sabara se saiu no teste, esperando que possam extrair um 4º Royal dele. Mas o treinador corta o entusiasmo ao chamá-lo de novato medíocre cujo talento provavelmente registra valor negativo. As 3 mulheres poderosas dizem diretamente ao nosso garoto que não há utilidade para alguém como ele naquela escola. Você tira um papel brilhante e diz que não poderia se importar menos, pois já decidiu entrar para o programa de educação geral. As 3 mulheres reagem como se tivessem ouvido um mito, porque nenhuma delas sabia sequer que a escola tinha algo assim. E antes que o garoto possa sair dali com o pouco de dignidade que ainda lhe resta, ele acaba sendo arrastado para limpar o dojo, já que perdedores aparentemente esfregam o chão. Ao anoitecer, quando a capitã Nico e sua equipe aparecem no dojo para a sessão de treinamento, todos gritam como se tivessem visto um fantasma, porque o lugar está realmente impecável pela primeira vez. Aparentemente, os habitantes do lixo nunca tinham visto o dojo tão assustadoramente limpo. A caminho de casa, Yu se pergunta silenciosamente como nunca negou ser uma decepção. Desde criança, ele desejava o tipo de elogio que sua mãe costumava receber. Mas não demorou muito para ele perceber que, enquanto sua mãe era um prodígio ambulante, ele era apenas um ninguém mediano. Enquanto tentava todo o talento possível que podia alcançar, ele acabou, aos poucos, se afastando ainda mais da sua mãe.
Houve um drama em que ela atuou onde interpretava uma dona de casa. E mesmo que isso fosse discreto demais para alguém do calibre dela, tanto você quanto sua mãe adoravam o programa. Quando sua mãe foi atingida por uma doença terminal, os dois conversaram sobre como a parte favorita do programa era o trecho em que cada episódio terminava com um jantar em família. Essa foi a primeira vez em anos que sua mãe se abriu de verdade com ele. E foi então que você finalmente percebe que ela sempre sonhou em ter uma família tão calorosa e bonita quanto a do programa. Infelizmente, aquele pequeno momento feliz não dura muito. E a senhora acaba batendo as botas depois de pedir ao filho que fosse encontrar uma família feliz para si. O garoto arruma suas coisas, e na esperança de compensar tudo o que ele e sua mãe perderam, ele vai para a casa de Mikodono. O dono da mansão lhe envia as chaves junto com um bilhete dizendo que ele pode entrar escondido sempre que quiser. Ao entrar, ele fica completamente empolgado ao ver o quão enorme é o lugar. Ele começa a se perguntar quem é esse tal de Sr. Madono. E assim que se senta para desempacotar suas coisas, Nico aparece em modo de ataque total, desesperada para nocautear o que ela acha ser um ladrão que invadiu sua casa. Nosso rapaz tenta explicar que ele não é quem ela pensa que é, mas a moça desleixada acaba escorregando e caindo no chão como uma cena de comédia barata. Io aproveita esse momento de ouro para zombar dela, dizendo que até os prodígios caem às vezes, e joga uma toalha nela como se estivesse fazendo caridade. Nesse momento, Miwa e Kazuki aparecem e perguntam o que esse garoto está fazendo na casa delas. E Nico é rápida em apontar que ele é claramente um ladrão. Enquanto nosso herói tenta entender por que essas royals estão ali, ele recebe uma ligação do próprio Mikodono. O homem pergunta se ele encontrou o lugar e continua explicando que sua falecida mãe não era apenas sua amiga, mas também sua benfeitora, e é por isso que agora ele está retribuindo o favor. O senhor suspeito então acrescenta que esqueceu de contar que tem 3 filhas e diz ao garoto para se dar bem com elas. Io se vira para as irmãs, lembrando-se do último desejo de sua mãe, e começa a pensar que agora ele realmente tem que se tornar uma família com as 3 garotas Mikodono. Para ele, toda essa situação parece nada menos que um sonho. Morar com 3 garotas talentosas e fofas parece uma bênção dos céus. As garotas, no entanto, não parecem muito animadas com o arranjo, mas como é o pai delas quem manda, não tem escolha a não ser aceitar. Ainda assim, o garoto consegue se recompor e se apresenta novamente de forma adequada, na esperança de conhecê-las melhor. Nesse momento, o garoto percebe algo aterrorizante. A mansão inteira parece um chiqueiro disfarçado de casa, coberta de bagunça por toda parte. Aparentemente, Kazuki era responsável pela louça, mas deu uma desculpa esfarrapada dizendo que não teve tempo. Na verdade, ela tentou, mas acabou quebrando todos os pratos e desistiu de frustração. Enquanto isso, Miwa e Nico deveriam cuidar da lavanderia e da limpeza. Mas julgando pela aparência e pelo jeito como se movem, parecem ser o tipo de desastre que precisa de limpeza por conta própria. Depois de serem detonadas bem onde dói, as garotas mudam rapidamente de atitude e começam a zoar o nosso garoto, mencionando como ele mal conseguiu uma nota miserável de 45 no teste de aptidão. No entanto, ele não deixa barato e zomba delas corrigindo para 42. Enquanto os 3 continuam discutindo e jogando reclamações inúteis, eles olham ao redor e lentamente percebem que tudo de repente está brilhando como o saguão de um hotel 5 estrelas. Acontece que, enquanto estavam ocupadas falando demais, o garoto já tinha se transformado em algum tipo de mago da limpeza. Na manhã seguinte, nosso garoto acorda esperando conhecer melhor as garotas durante o café da manhã, já que hoje não tem aula. Ele planeja descansar um pouco, mas essa ideia morre rapidamente por causa dos terremotos incessantes que sacodem todo o lugar, que na verdade são causados por Nico casualmente rachando azulejos com os punhos no seu dojo pessoal. Depois de testemunhar essa loucura, ele vai ver como estão os outros. Miwa está ocupada jogando shogi e discutindo com uma inteligência artificial, enquanto Kazuki parece estar comandando um laboratório de drogas, jogando coisas aleatórias em um liquidificador e fazendo um milkshake suspeito que pode tanto envenenar quanto matar alguém de vez. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, Kazuki o zomba dizendo que essa é apenas a versão delas de uma rotina matinal, do mesmo jeito que pessoas como ele precisam escovar os dentes e fazer outras coisas básicas. Enquanto ele tenta sugerir um jantar juntos, a filha mais velha dos Mikodono diz para ele cuidar da casa, já que todas estarão fora com agendas lotadas e ensaios. Ele então se vira para Mia para convidá-la para o café, mas ela já está virando um copo de suco, provavelmente abastecendo o cérebro com todo o açúcar que precisa. Sentindo-se arrasado, o não prodígio em uma casa cheia de gênios vai para a cozinha, pensando como tudo é exatamente como era com sua mãe, que só cozinhava para si mesma,
provando o quanto prodígios podem ser egoístas. Ele se pergunta como fracassou em se conectar com sua própria família, mas mesmo assim achou que conseguiria fazer isso com completos estranhos. Assim que ele se senta para curtir o café da manhã, Nico entra. Apesar de claramente querer comer toda a comida bem assada, ela se controla e afirma que é uma refeição desequilibrada para ela. Yu começa a lamber a comida para tentá-la, mas ela reclama alto sobre o excesso de carboidratos e lipídios, acrescentando que ainda precisa de pelo menos mais 20 gramas de proteína junto com vitamina B. Yu acha ridículo alguém precisar calcular nutrientes antes de comer. Miko explica que, para ela, comer direito é tão importante quanto treinar. Enquanto as garotas se preparam para sair, ele se lembra de como sua mãe costumava seguir diferentes planos alimentares dependendo do tipo de sessão de fotos que teria. Quando as garotas correm em direção ao portão com pressa, ele aparece de repente atrás delas e diz que esqueceram algo, o que instantaneamente provoca um arrepio na espinha delas, e elas começam a checar tudo em pânico enquanto discutem sobre o que está faltando. Mas ele só queria desejar um bom dia. Apesar de acharem desnecessário, as garotas acabam corando a caminho do ensaio e, de alguma forma, se sentem um pouco felizes com isso. Enquanto isso, Yu segue para lavar a louça, e no meio disso recebe uma ligação do sombrio Sr. Madono. O homem informa que não estará por perto por causa de suas responsabilidades, o que basicamente deixa Yu preso sozinho com as 3 garotas. O tio então lhe pede um favor, dizendo que ele deveria apoiar as filhas, já que em breve enfrentarão seus próprios desafios. Segundo ele, simplesmente estar presente para elas já seria suficiente para ajudá-las a se abrirem. Antes de continuar, tem 3 links para vocês na descrição. O primeiro é um vídeo que te mostra como você cria um canal no YouTube e viver dele. O segundo é onde você vai encontrar os melhores produtos de animes nos melhores preços, e o terceiro e um canal de games meu. Quem quiser dar uma força lá, que puder ajudar o canal com qualquer valor, o Pix está na descrição e também tem o botão valeu demais. Bora continuar. Seu futuro sogro entra em detalhes de que cada uma das irmãs tem seus próprios problemas para enfrentar. Primeiro, Kazuki tem uma audição se aproximando. Nico vai lutar pela primeira posição no campeonato nacional de karatê e Miwa tem que lutar por seu título em uma partida de shogi. Ao ouvir que suas chances de smashing vão disparar se ele for bem sucedido em ajudar as garotas, Yu fica realmente animado e desliga o telefone. Depois de respirar fundo, Yu se pergunta com que alguém inútil como ele poderia até mesmo ajudá-las. Com o físico de um chihuahua e o poder cerebral de um aspirador de pó, ele duvida que consiga ajudar prodígios que não tiram nem um minuto de folga, nem mesmo nos finais de semana. No entanto, é aí que lhe ocorre que, se elas falharem, serão chamadas de fracassadas assim como ele foi por toda a vida. Para garantir que isso não aconteça com elas também, ele jura que nunca permitirá que sofram. Ele começa saindo em uma jornada para entender cada uma das garotas e conquistar seus corações com jantares de família acolhedores. Quando o sol se põe, Nico volta para casa depois do treino, parecendo toda deprimida, quando seu coração de repente salta do peito porque ela havia esquecido completamente que tem um escravo masculino vivendo sob o mesmo teto. Yu pega um pouco da sopa da panela e a lambe de forma encantadora como se fosse néctar sagrado, fazendo Nico ficar doioki, e então a convida para provar sua comida por si mesma. Mas ela, de forma presunçosa, o rejeita dizendo que não precisa das coisas extra cremosas dele porque trouxe as suas próprias. Depois de terminar o banho, ela sai parecendo uma rainha, apenas para encontrar o baixinho completamente focado cozinhando algo tão bom que até The Rock sentiria o cheiro do outro lado da rua. Yu passa por dezenas de livros de receitas e anota cada detalhe para preparar o jantar definitivo. Vê-lo se esforçando tanto, mesmo depois de ela tê-lo dispensado mais cedo, realmente mexe com Nico. Nesse momento, Miwa entra, e Yu sorri como um chefe orgulhoso, anunciando que está prestes a servir uma sopa tão boa que vai fazer os dedos dela se enrolarem. Vendo-o agir como um completo bobalhão, as garotas assumem que ele está só falando besteira de novo. É então que Nico se lembra dos velhos tempos, quando as irmãs tinham um chefe particular que cozinhava refeições 5 estrelas com ingredientes premium. Mas até mesmo Fivestar se recusava a comer aquela comida chique porque realmente não tinha nutrientes, e ela só come o que é bom para seu corpo. Mais tarde naquela noite, a ruiva está em seu quarto devorando Taco Bell como uma africana faminta, quando a curiosidade finalmente a vence. Então, ela entra furtivamente na cozinha, vê que Yu não está lá e encontra um banquete requintado esperando na mesa. É quando Yui salta de trás e a atinge com um ataque surpresa de nutrição,
despejando fatos como: as refeições estão carregadas de proteína, vitaminas e minerais mais do que suficientes para ficar em forma, além do seu molho secreto para ajudar tudo a descer suavemente. Sobrecarregada pelas estatísticas, ela admite derrota, e Will desaba porque estava exausto de falar com um especialista em nutrição o dia inteiro apenas para preparar o jantar perfeito para ela. Percebendo o quanto de esforço ele colocou, Nico fica mais vermelha que um tomate maduro e finalmente se senta para experimentar. No segundo em que toca suas papilas gustativas, ela diz a ele para transmitir seus cumprimentos ao chefe. Will, enquanto isso, começa a se perguntar se realmente pode domá-la com comida da mesma forma que doma gatos no Minecraft. Mas sua cara boba a deixa visivelmente desconfortável. Enquanto isso, Mila já estava babando à vista da refeição e tenta descer de fininho para dar uma mordida, mas Will a pega no meio do movimento e começa a bombardeá-la com fatos nutricionais até que ela desista e se junte à mesa como uma pessoa normal. Ao ouvir que ele também adaptou a comida para Mila, o respeito de Nikiko por Will dispara pelo teto. Mila aponta para a expressão rara e suave da irmã e percebe que faz tempo que não a vê assim. Ela também nota que Nikiko ganhou alguns quilos. Miko rebate dizendo que Mila também não é exatamente material de modelo. Mas Mila apenas ri, porque todos os atributos dela vão para cima, enquanto o resto alimenta seu cérebro de galáxia. Enquanto Will fica satisfeito vendo as irmãs conversarem, Kazuki entra e fica instantaneamente enojada ao vê-las comendo juntas na mesa como se fossem algum tipo de família acolhedora. O Riz Lord se aproxima dela de fininho e casualmente a informa que trouxe arroz integral cheio de vitamina B12 para sua pele, junto com uma marinada de salmão cheia de antioxidantes para acabar com toda a depressão de seu longo dia de trabalho. Seu discurso quase funciona, mas ela o rejeita friamente e se recusa a ser encantada como suas irmãs de vontade fraca. Nico retruca defendendo as boas intenções de Yui, mas Kazuki deixa bem claro que não é contra laços familiares. O problema é que comer a comida de um plebeu na mesma mesa como uma família normal não combina muito com a princesa. E assim, a última lasca do autorrespeito de Yu desaparece no reino das sombras. Vendo ele parecer como se sua avó tivesse acabado de morrer, Miko pega o prato das mãos dele e começa a comer para animá-lo. Mas Yu se recupera instantaneamente e a avisa com firmeza que, se ela continuar roubando porções extras, realmente vai se transformar em um ursinho de pelúcia gordinho. Mila fica confusa se ele realmente quer que elas comam a comida dele ou não, enquanto Nico quase tem um aneurisma com a falta de respeito dele. Yu declara educadamente que é seu trabalho rastrear tudo o que entra ou sai do corpo dela, e sua maneira absurda de falar quase faz Nico explodir de vergonha. 3 dias se passaram desde que Yu se mudou para viver com as irmãs Mikodono, mas, apesar de seus esforços incansáveis, Kazuki ainda se recusa a tocar em qualquer coisa feita por suas mãos imundas. Recordando a ordem de seu pai para ajudar as garotas a alcançarem todo o seu potencial, Yu canaliza seu interior Lilith e cria um plano A. Durante o intervalo, gritos agudos ecoam pelos corredores enquanto uma multidão de garotas cerca Kazuki-senpai como mariposas, enchendo-a de elogios de nível baixíssimo. O queixo de Yu cai no chão com o quão incrivelmente popular ela é, mas ele se prepara e acena para o grupo com um grande sorriso. As garotas imediatamente o reconhecem como aquele fracassado sem talento. E Kazuki diz para ele ir embora antes que manche sua aura divina com sua energia de perdedor, enquanto o encara como se ele fosse papel higiênico usado. Mas Yu a chama de malvada ao anunciar que ficou acordado a noite toda tentando conquistá-la e que tem algo que só ele pode dar a ela e tem certeza de que ela adoraria. Obviamente falando sobre sua comida. As garotas ficam extremamente sem graça, então Kazuki grita para Yu parar de enganar todo mundo com suas declarações nojentas e jura que vai fazê-lo pagar por isso quando chegarem em casa, o que só aprofunda ainda mais o buraco. Seu exército de fãs a bombardeia com perguntas, então Yu aproveita o caos para escapar. Mais tarde, Yu se encontra com Nico para traçar estratégias de como conquistar Kazuki e acaba chocado com o quanto o clube de karatê depende dela. Mas assim que ela o vê, Kazuki se lembra da afirmação absurda dele no dia anterior, e a simples audácia dele aparecer novamente a deixa furiosa. Seus devotos fãs imediatamente questionam quem esse idiota pensa que é ao chamá-la pelo primeiro nome tão casualmente, mas um único olhar da rainha demônio os faz correr. Yu rapidamente percebe que não sairá inteiro se continuar assim. Então, Mila é oficialmente a única carta que lhe resta jogar. Em outro lugar da escola, Mila está ocupada jogando shogi no celular quando ouve suas colegas lutando com um problema. Ela faz alguns cálculos rápidos e diz sem rodeios que elas devem realmente ser deficientes em células cerebrais se não conseguem resolver algo tão fácil.
Como esperado, as garotas saem rapidamente com seu último fio de respeito intacto, e Yui as observa enquanto vão embora. Ele entra na sala, mas ao perceber o humor completamente diferente de Miwa na escola, diminui sua empolgação. Yu a convida educadamente para almoçar com ele na cafeteria, mas ela manda ele sumir. Quando Miwa percebe que ele não vai desistir, sai da sala andando rápido, e ele continua a segui-la pela escola. Ele teimosamente a persegue mesmo depois dela insistir para que a deixe em paz. E antes que percebam, ela está rindo feliz enquanto corre, como se fosse uma brincadeira de pega-pega. Depois de brincarem, a dupla obviamente nada atlética ofega como cachorros com asma. E ele aponta que ela parece ser a garota silenciosa da classe. Ouvindo isso, ela confessa que as conversas medíocres das garotas comuns do ensino médio são difíceis demais de se relacionar, porque ela é uma das reais. Quando Yu diz que consegue se identificar, ela o encara em confusão bruta, sem entender como isso é possível. Sentando-se com confiança absoluta, ele diz que também é bem real, ou melhor, real e oficialmente baixo, intelectualmente limitado e um fracasso real apesar da aparência charmosa que herdou de sua incrível mãe. Ele tenta explicar para ela que ser diferente não é realmente uma coisa ruim. E no meio de sua palestra motivacional estilo TED, Yu esquece até do que estava falando, o que realmente deixa Miwa irritada. Mas depois de zoar ele um pouco, ela o chama de Baka, seu pequeno Baka. Enquanto comem no almoço, Yu conta para Miwa que está procurando um jeito de conquistar Kazuki porque está ficando sem opções para segurar a situação. Então ela diz a ele que, quando tinha 3 anos, viu sua irmã muito feliz quando a mãe fez uma refeição especial só para ela. Mas isso é praticamente tudo que ela se lembra, o que deixa Yu completamente chocado porque seu cérebro de peixinho dourado não consegue nem lembrar o que fez 5 minutos atrás. Mas com essa única pista, ele volta para a cozinha e começa a teorizar quais pratos a mãe dela costumava preparar para ela. Nesse momento, Kazuki aparece por trás, parecendo um zumbi. E quando ele faz uma pergunta, ela desmaia com um baque pesado porque está com uma febre muito forte. Mais tarde, em seu quarto, a princesa insiste que realmente não foi nada demais e que estava apenas cansada. Mas Miwa sente queimaduras de 3º grau só de tocar sua testa. E Nico tenta colocar uma compressa fria nela enquanto a irmã teimosa luta contra. É quando Yu aparece com uma tigela de mingau, o que a deixa tão irritada que ela expulsa todos eles antes de chorar sozinha na cama por causa de seu corpo frágil. Yu percebe que ela sabe o quão facilmente fica doente e mesmo assim continua seus ensaios sem falhar. Ele deixa o mingau na porta dela, mas depois da segunda vez em que ela devolve, ele invade o quarto da Grêmio ingrata e leva uma bronca dela. Mas no caminho para expulsá-lo, seus joelhos fraquejam e ela cai em câmera lenta enquanto ele apenas fica parado pronto para virar o colchão humano dela. Então ela pergunta por que ele não a deixa em paz. E o rebate dizendo que quer que ela melhore logo para não perder os ensaios e até se oferece para dar aulas particulares a ela. Kazuki duvida seriamente das habilidades dele, mas ele se gaba de ter estreado quando tinha 2 anos e afirma sua dominância como senpai dela com 4 anos de senioridade. Depois de revisar o roteiro, ele assume o papel da princesa enquanto Kazuki faz o príncipe, embora o momento, a primeira fala, mais dura que madeira de manhã, saia de sua boca. Ela bate a porta na cara dele. Nosso garoto diz que só estava se aquecendo antes de admitir que sua mãe conseguiu inúmeras audições para ele e ele fracassou em todas. Isso a deixa realmente irritada e ela diz ao bebê de nepotismo que ele nunca vai entender o que é sentir o peso do trabalho árduo. Mas ele volta no dia seguinte depois de reler o roteiro apenas para ser rejeitado de novo. No 3º dia, ele retorna depois de praticar 10 vezes, mas sua atuação horrível faz os ouvidos dela sangrarem. No dia seguinte, ela diz furiosa para ele parar de importunar, então ele admite derrota, enquanto ela se lembra das altas expectativas de sua equipe de atuação para carregar o filme com sua performance impecável. Kazuki decide sair da cama em vez de perder tempo. Mas quando vê Yu praticando na sala de estar, é realmente chocante como ele ainda é ruim mesmo depois de todo esse esforço. E isso a faz sorrir. Na manhã seguinte, ela ouve novamente sua atuação estilo NPC, mas desta vez decide entrar no jogo. Nesse momento genuíno, Yu entrega uma atuação brilhante que choca os dois. Ele se emociona por finalmente deixar sua mãe orgulhosa depois de 14 anos falhando. E Kazuki fica renovada ao ver o bobalhão tão feliz por causa de uma única fala. Isso a deixa tão feliz que ela diz a ele que permitirá que um plebeu como ele a sirva uma refeição, mas com uma condição. Yu pergunta qual é, mas ela age super envergonhada, como se fosse mostrar o histórico do navegador no modo anônimo, e de repente solta uma lista de coisas que não quer comer,
o que faz Yui perceber que ela tem vergonha demais para admitir que é uma comilona seletiva.